Bom dia, bom dia. Nossa aula de hoje é uma aula de revisão, né? Nós vamos estar fazendo os exercícios propostos pelo livro de revisão do nosso módulo 4, onde nós vamos falar sobre posições relativas da reta com a circunferência, que nós vimos na aula anterior, na terça-feira. Vamos falar também sobre regra de 3, proporção, grandezas inversamente e diretamente proporcional, que é um conteúdo da nossa prova de matemática e de geometria, tá? Terminando até a página 200, caso sobre um tempinho, nós já vamos começar a utilizar o caderno na aula de matemática. O conteúdo da nossa avaliação no módulo 4 de matemática, nós vamos finalizar hoje e vamos continuar para frente utilizando apenas o caderno. Geometria, que ainda falta finalizar alguns tópicos no livro. Mas estamos aí na nossa reta final, né? Graças a Deus aí conseguimos. Daqui a 2 semanas a gente já começa as nossas avaliações, que são as últimas, para finalizar o nosso 4º bimestre. Então, conta aí com a colaboração, responsabilidade de cada um. Espero que todos tenham feito o nosso teste na plataforma. Já peguei algumas notas, hoje eu vou pegar o restante para botar no diário, ok? Essa nota vai ser somada com a avaliação de dezembro. Nossa prova de geometria já é no dia 2 de dezembro. Então, por isso, nós já finalizaremos, né, o conteúdo de matemática hoje para iniciar a revisão. A nossa prova de geometria acontece no dia 10 de dezembro, é a nossa última avaliação, tá? No último dia 10 é a de geometria e de matemática no dia 2. Essa semana, hoje, né? No final do dia eu vou estar colocando no mural os conteúdos da avaliação, tanto de matemática quanto a de geometria, para que vocês possam se organizar. É apenas um capítulo de cada um do módulo 4, mas, né, eu vou colocar lá para que vocês, como tem várias matérias, para que vocês não se percam. Ok? Então, mais uma vez aí, bom dia. Vou colocar aqui no chat. Nós vamos utilizar o módulo 4 a partir da página 197. Vou compartilhar a tela. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram falar, tá? Estou à disposição. Vamos aí agradecer que nós já estamos terminando o módulo 4, né? Foi um ano super diferente para todos, mas temos que agradecer que nós conseguimos alcançar o objetivo da mesma forma, nos adaptamos da melhor maneira possível, né? Então, vamos aí finalizando com êxito. João Vitor, para que você está levantando a mão, João Vitor? Só porque você viu ali, né? Bom dia, professora. É que eu não sabia que esse bagulho tava... Não, eu não vou brigar porque eu tive essa curiosidade também. Quando eu vi, eu falei, que isso, gente, levantar a mão. Mas eu acho que é assim, quando o professor... para caso o professor estiver falando e você não queira interromper e você quer fazer alguma pergunta, aí já tem esse negocinho de levantar a mão para poder tirar a dúvida. Eu acredito que seja isso. Tá bom? Cada hora o Meet coloca mais ferramentas aí para que a gente se sinta numa sala de aula. Vamos lá que eu vou compartilhar a tela. Mais uma vez a página 197, para a gente poder fazer aí a revisão dos nossos conteúdos. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Só uma dúvida, o número 13 da página 197, que foi sobre sistemas de equação, nós já fizemos? Sim ou não? Verifica aí para mim, por favor. Professora, eu acho que não. Não, né? Então, vamos fazer aqui. Tá. Então, vamos fazer aqui rapidinho para a gente não ficar com nada em branco.
Escreva e resolva um sistema de equações que possa ser usado para representar a situação descrita a seguir. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos escrever um sistema para poder resolver. A soma entre um número natural e o dobro, então, de outro número natural, então nós temos x mais 2y é igual a 41. Sabendo que esses dois números são ímpares consecutivos, determine quais são eles. Então, se eles são ímpares, a diferença entre os dois é igual a 2, né? Aliás, qualquer número par ou ímpar dá no mesmo, a diferença. Então, agora nós vamos resolver esse sistema. Nós podemos resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Qual aí vocês indicam para que a gente possa resolver? Hein, gente? Alguém aí quer indicar? Vamos fazer, então, pelo método da adição. Da adição tem que modificar o sistema ou pela substituição. Vamos fazer pela substituição. Primeiro passo, escolhe uma das equações e deixa uma letra sozinha. Sempre falo para vocês a dica, escolha a equação onde as letras não tenham coeficiente, não tenham número na frente. Então, eu vou escolher a segunda e vou deixar o x sozinho. O y passa para lá somando. Fiz o primeiro passo. No segundo passo, que eu vou colocar aqui do lado, vamos lembrar aí que foi o conteúdo do nosso teste. Eu pego a segunda equação e no lugar do x eu coloco o que eu achei. Então, vai ficar 2 mais y mais o 2y igual a 41. Letra para um lado, número para o outro. Y mais 2y é igual a 41 menos 2. 4 minutinhos para você responder aí, continuar o segundo passo. Terminou de achar o y, pega a equação do primeiro para poder determinar o valor de x. 4 minutinhos aí para você lembrar como resolve o sistema. Foi um minutinho aí para terminar. Aqui, ó, para adiantar, vai ficar 3y igual 41, tira 2, fica 39. Vamos lá. Aí vai ficar y é igual a 39 dividido para 3. Quanto que deu o y aí? Alguém que tenha feito queira falar? — 39 dividido para 3 dá quanto? Treze. Terceiro passo, nós vamos pegar a equação do primeiro. X é igual a 2 mais y, né? Então, x é igual a 2 mais 13. O nosso x é igual a 15.
Eita. X igual a 15. Todo sistema a gente coloca no par ordenado o valor de x, eita, vírgula, o valor do y. Vamos lá, 2 minutinhos aí para poder copiar. Professora, Oi? olha, é porque toda vez que eu vou fazer isso, a primeira vez eu lembrei, mas só que agora eu esqueci como se faz. Você pode explicar de novo? Aham. Não, acontece, né? Porque quando a gente não tem o hábito de ficar fazendo sempre, aí acaba entrando no esquecimento, né? Aquela aprendizagem automática que vocês aprendem apenas para poder fazer a avaliação. Aí passa a avaliação, é como se guardasse numa caixinha lá no cérebro. Nós temos aqui o sistema, ele pode ser resolvido pelo método da substituição ou da adição. Nesse caso, nós fizemos o método da substituição. Na substituição, o primeiro passo é você escolher uma das duas equações e deixar uma incógnita sozinha. Então, escolhendo uma das duas, eu escolhi a segunda, onde nenhuma das letras tem número na frente, que é uma dica que eu sempre falo para vocês. E escolhi uma equação, deixo o x sozinho. X é igual a 2 mais y, beleza. Aí agora, letra para um lado, número para o outro, para a gente achar o y. Como que a gente acha o y? Eu pego a equação que eu não escolhi e no lugar do x, aqui ó, na equação que eu não escolhi, eu coloquei a minha informação do primeiro passo, que está dizendo que o x é igual a 2 mais y. Então, aonde tinha x, eu coloquei 2 mais y, repeti o restante, fiz letra para um lado, número para o outro. Aí o meu y ficou igual a 13. Agora que eu já sei quem é o meu y, no terceiro passo, eu pego a equação do primeiro, essa que está de roxo aqui, x é igual a 2 mais y, então x é igual a 2 mais 13, x é igual a 15. Ok? Professora, você pode repetir essa última parte que travou, por favor? Sim. O terceiro passo, você pega a equação do primeiro, x é igual a 2 mais y. No lugar do y, você coloca o 13 que você achou. Então, x é igual a 2 mais 13, x é igual a 15. Em todo o sistema, você tem que achar o valor de x e o de y. Obrigada, professora. Ok. Aguardando. Professora, essas páginas final ela tá misturada, matemática e Sim, tá sim. geometria? Aham.
Todo mundo já copiou para que a gente possa fazer o número 14? Um minutinho aí para terminar de copiar. Foi? Na 14, em relação à circunferência de centro O, qual é a posição relativa de cada um dos pontos indicados? Para a gente dizer se é interno, se ele é um ponto interno, se é externo ou se ele pertence à circunferência. Na avaliação, tem uma questão parecida com essa, tá? Então, vamos lá. O ponto A, ele está fora da circunferência. Então, obviamente, ele é um ponto externo. Vamos colocar aqui. Obviamente, ele é um ponto externo. AB, ele está dentro da circunferência. Se ele está dentro da circunferência, ele é um ponto interno. O ponto C, ele está no contorno da circunferência. Então, a gente diz que ele é pertencente à circunferência. Pertencente. Ele pertence à circunferência, pois ele está no seu contorno. 3 minutinhos para você classificar os pontos D, E e F de acordo com essa figura. Externo do lado de fora, interno do lado de dentro e pertencente aqui está no contorno. Vamos lá. O ponto D é o classificado como o quê? Interno, externo ou pertencente? Eu vou ter pertencente, professor. Muito bem, pertencente. O E? Interno? Interno. E o F? Externo? Externo, muito bem. Um minutinho aí para poder copiar, para a gente poder fazer o número 15. Um minutinho, qualquer pergunta pode falar, tá, gente? Observe as circunferências de centro A, B, C, D e E. De acordo com a imagem, qual é a posição relativa entre as circunferências? Nós falamos sobre isso. Nós temos as posições secantes,
quando uma circunferência corta a outra. Nós temos a tangente, quando uma circunferência encosta na outra. Temos a interna e a externa, quando uma está dentro da outra, e quando elas não possuem ponto em comum, nós chamamos a circunferência de externa. Então, analisando A e B, apenas a circunferência A e B, elas são tangentes. Porque uma está encostando na outra. Tangentes externas, porque a tangência ela acontece na parte externa. Tangente externas. B e C. B e C, uma está cortando a outra. Tem 2 pontos em comum ali, tá vendo? Então, quando uma está assim entrelaçada com a outra, nós classificamos essa circunferência em secante. A nossa avaliação também vai ter uma figura para você determinar a posição relativa das circunferências, tá? A e C. Analisando apenas a circunferência A e C, elas são tangentes, secantes, internas ou externas? O que vocês acham? A e C é o quê? Tangente, secante, interna ou externa? Externas. D e E. Tangente, secante. Interno? É interna e tangente, porque tá encostando, né? Tangentes internas, porque elas estão se encostando internas. A e D é o quê? Analisando a A e a D, elas são o quê? Vamos lá, tangente, secante, interna ou externa? Externa. A e D. Externo? Externa, muito bem. C e D são o quê? Tangente, secante, interna ou externa? Tangente interno? C e D, elas estão entrelaçadas. Quando estão entrelaçadas,
né, ela possui aí 2 pontos em comum, nós chamamos de secantes. Entenderam? Tangente é quando uma encosta na outra e a gente pode dizer que tem um ponto em comum. Agora, secante, elas estão entrelaçadas e possuem 2 pontos em comum. As tangentes, a gente pode classificar. Ela é tangente o quê? Externa ou interna, dependendo aí da imagem. Vamos lá, um minutinho para copiar. Professora, Oi. você pode explicar de novo, por favor? Sim. Olha só, as posições da circunferência são 3. Tangente, secante e externa. Externa é quando uma circunferência está longe da outra, não tem ponto em comum. Vou botar aqui, ó. Exemplo, eu tenho essa circunferência e essa. Elas são externas, não tem nada em comum. Uma não encosta na outra. Ok? Agora eu vou desenhar 2 secantes. Secantes é quando elas estão entrelaçadas. Tá vendo? Elas têm 2 pontos em comum. Em cima e embaixo. Entendeu o que é secante? Agora, a tangente, elas estão encostando uma na outra. A tangente, ela pode ser externa, tá vendo? Elas estão encostando uma na outra. Ou a tangente, ela pode ser interna, quando elas encostam uma dentro da outra. Nós temos somente essas 3 classificações. Externas, nenhum ponto em comum. Secantes, elas estão entrelaçadas com 2 pontos em comum. E a tangente, ela pode ser tangente externa ou tangente interna, encostando uma na outra. Tá? Foi? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Vou apagar aqui para a gente poder ir para a página 198. Vamos lá. Professora, você pode esperar só um pouquinho para me terminar de copiar? Sim, claro. Professor, se for que você vai usar livro depois, né? Quando acabar as páginas. Quando acabar as páginas, Não, é geometria eu caderno, ainda vou caderno. continuar usando o livro, matemática somente o caderno. Né, se for falar caderno, não acaba falando livro. Pode ir, professora. Não ouvia? Pode ir? Ir. Ok. Vamos a 198. Determine a posição relativa entre a circunferência e os pontos. Vamos localizar os pontos no plano cartesiano para a gente determinar a posição. 2,2 e menos 4. Esse ponto aqui, ó, ele pertence à circunferência, ele é interno ou ele é externo a essa circunferência? O que vocês acham?
esse ponto aqui que está no contorno da circunferência, a gente chama ele de pertencente, interno ou externo? Pertencente. Não ouvi. Pertencente. Porque ele está no contorno da circunferência. 3,1, desculpa. 3 do x e 1 do y. O ponto é aqui. Ele é pertencente, interno ou externo a essa circunferência? O que vocês acham? Ele pertence à circunferência, ele é interno à circunferência ou externo? Interno. Interno. O último ponto, 6 do x, vírgula menos 5. 6 do x, vírgula menos 5. O ponto fica aqui, ó. Nós chamamos ele de externo. Ele está do lado de fora. Foi? Foi? Ok. Na letra B, a reta paralela ao eixo Y, que passa pelo ponto menos 2 e menos 2. Então, eu vou apagar esses pontos aqui que nós utilizamos para a letra A. Ponto menos 2 com menos 2. Aqui. A reta que vai passar paralela a esse ponto, ela vai ser o quê? Se ele está do lado de fora, se passar uma reta aqui, ela será externa também. Vai fazer restauro? Ok, agora o ponto 5,3. 5,3. 5 de x
3 de Y. Uma reta paralela a esse ponto ela vai ser o quê? Se eu desenhar essa reta aqui, ó, ela vai ser tangente, porque ela vai encostar nesse ponto, correto? Ó, a de azul, se eu desenhar uma reta paralela, ela é externa à circunferência, sem ponto em comum. Já comprei. Vou botar aqui, ó, tangente. Aí agora, nós temos o ponto 4,1. 4 de x com 1 de y. Se eu desenhar uma reta aqui, ela corta a circunferência. Se ela corta, é chamado de secante. Vamos lá. Vamos copiar. Na letra C, nós vamos desenhar outra circunferência para a gente dizer se é externa, secante ou tangente. Vamos lá agora que eu vou apagar as retas para desenhar a circunferência. Professora, Oi, secante aí tem 2 pontos em comum, né? isso. Vamos lá, vou desenhar a circunferência nesses pontos aqui. Na primeira da letra C, ponto 6,3, aqui é o centro da circunferência. Ponto 6,3. Esse é o centro da circunferência. Provavelmente a circunferência fica aqui. Então, na letra C, é externa. Vamos lá embaixo. Só para esquentar. De onde? Externa. As duas circunferências ficam externas. A fixa, que já está desenhada pelo livro, e a que eu desenhei. A segunda circunferência, 5, menos 4. O ponto 5, menos 4 aqui. E o raio está medindo 3 unidades. Então, ó, mais ou menos isso aqui, tá? Então, analisando essa de lilás, de roxo, né? Com a circunferência do livro, elas são secantes, elas estão entrelaçadas. Então, vamos botar aqui. Secantes. Elas estão entrelaçadas. Coloca aí para mim.
Vamos lá. Agora 2, menos 5. Vou desenhar aqui de azul. 2, menos 5 aqui. O raio medindo um quadradinho. Então, assim, ó. Analisando essa de azul com a circunferência do livro, nós podemos dizer que é tangente. Uma está encostando na outra. Tangente externa, né? Elas estão se encostando do lado de fora. Tangente externa. Agora, deixa eu tirar o S daqui. Vamos desenhar uma 3, menos 1. Vou desenhar de preto 3, menos 1. 3 do x menos 1 do y aqui. E o raio 2 quadradinhos. Então, ó. Dois quadradinhos de altura, 2 de largura. Vai encostar na circunferência do livro, porém ela está dentro da circunferência. Então, ela é tangente interna. Tangente interna. Vamos lá, um minutinho para copiar para a gente poder fazer o número 17. Foi? Número 17. Em relação à circunferência, qual é a posição do ponto A? É para dizer, tá, gente? Se é interno, externo ou se pertence à circunferência. O ponto A, ele está dentro da circunferência, então, obviamente, ele é interno. Gente, vocês vão ter figuras de circunferência na prova para vocês determinarem, tá? Se é interno, externo, secante ou tangente. Se o ponto pertence à circunferência, tá? Esse conteúdo é bem tranquilo. O ponto B está do lado de fora, obviamente ele é externo à circunferência. O ponto C está no contorno, nós dizemos que ele é pertencente. Vamos lá. Aguardando aí um minutinho. Acho que tem alguém tentando entrar ou não.
Bem, sem alguém que chegou agora, nós estamos já na página 198. Finalizamos, faremos a 199 agora. Um minutinho aí para copiar. Foi 199. Classifiquem os itens a seguir como verdadeiro ou falso. Aqui já é a nossa parte de matemática, sobre proporção. O perímetro de um quadrado é diretamente proporcional à medida do seu lado. Verdadeiro. Por quê? Quanto maior o lado, maior o perímetro. Coloca aí para mim, verdadeiro. A área de um triângulo é diretamente proporcional à medida da sua altura. Sim, quanto maior a altura, maior a base, maior a área de um triângulo também. A área de um quadrado é inversamente proporcional à medida do lado? Se o lado aumentar, a área do quadrado diminui? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? F. O tempo de duração de uma viagem é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, nós diminuímos o tempo. Verdadeiro, inversamente proporcional. Lembra que eu falei que é diretamente quando as duas grandezas aumentam automaticamente? E inversamente quando uma aumenta e a outra diminui. Letra E. O tempo de enchimento de um reservatório é inversamente proporcional à quantidade de bombas d'água. Quanto mais bombas, o tempo de enchimento do reservatório diminui. Se eu tiver 10 bombas enchendo em meia hora, se eu aumentar para 20 bombas, nós vamos encher em menos tempo. Verdadeiro. Quanto mais bombas, menos tempo leva para encher o reservatório. Um minutinho aí para copiar para a gente fazer o número 19.
Foi. Vamos lá, só o 19 para a gente finalizar. Em um hotel, são necessários 300 mil litros de água para sanar as necessidades de 500 hóspedes. Quantos litros de água serão necessários para sanar a necessidade de 600 hóspedes? Então, vamos lá? Ó, 300 mil litros sana a necessidade de 500 hóspedes. Quantos litros nós vamos chamar de X sana a necessidade de 600 hóspedes? Nós podemos aqui cortar o zero dos números que estão na mesma fração, tá? É diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais hóspedes, mais litros de água nós vamos gastar. Então, tem que fazer aí o cruz credo. Faz aí para mim, é diretamente proporcional. 5x igual 6 vezes 300 mil, 6 vezes 3, 18, e coloca os 5 zeros. Então, x é igual 1, 2, 3, 4, 5, dividido para 5. Faz o cálculo aí para mim, por favor. Faz 180 dividido para 5 e acrescenta 4 zeros, né? Vamos lá, só vamos fazer esse. Na próxima aula a gente continua. Vamos lá, 36 mil. Aliás, 360 mil litros. Um minutinho aí para copiar. Na próxima aula a gente continua fazendo. Lembrando que na regra de 3, primeiro, quando a gente monta a fração, antes de sair fazendo cruz credo, você tem que verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente, a gente faz o cruz credo. Se for inversamente, você pode inverter a fração e fazer o cruz credo, ou o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Na próxima aula, a gente continua falando mais sobre isso, para a gente finalizar aí os conteúdos de revisão de matemática. Beleza? Vou interromper aqui, que eu preciso ir para outra sala. Beijinhos, bom final de semana, bom feriado. Se cuida. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Professora. Tchau, professora. Tchauzinho. Ó, Vitória e Pedro tem que fazer o exercício avaliativo que vale como teste, hein? Se já fizeram, ok. Vou dar uma olhadinha hoje.